Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lígia, eu tenho 21 anos, eu sou graduanda do curso de Educação Física pelo IF de Minas, Campus Musamin. Eu atualmente estou no 4º período da graduação e eu sou bolsista do PIBID desde o ano de 2024. O PIBID, ele está sendo a minha primeira experiência com a docência e já me proporcionou muitas vivências que estão sendo enriquecedoras para o meu processo de formação acadêmico e também pessoal. Nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês como foi a minha experiência ministrando uma aula pela primeira vez e como está sendo a minha experiência com o PIBID em um contexto geral. Bom, quando eu entrei no PIBID, eu estava no 2º período da graduação, então eu ainda não tinha tido nenhum tipo de experiência com a docência, nem sabia muito o que fazer. Então, quando a gente chegou na escola, a gente teve um período de observação para ver como que funcionava. E antes das observações, a gente ainda teve um período preparatório com o nosso supervisor e com os outros bolsistas. Quando a gente chegou na escola, era algo tudo novo. Então, assim, a minha cabeça já ficou assim, meu Deus, o que eu tenho que fazer aqui? Como que eu vou dar aula? Foi a primeira vez que eu fui em uma escola como professora e não como aluna. Então, foi uma experiência muito nova para mim. Bom, o meu grupo ele é composto por 4 pessoas e a gente fez o nosso planejamento com 8 aulas. Então, a gente dividiu essas 8 aulas para as 4 pessoas. Então, cada um ficou com 2 aulas. Eu acabei ficando com as 2 últimas aulas. Então, os meus colegas já tinham ministrado as aulas, então eu já pude ver também como que foi. Então, com as aulas deles eu pude ver coisas que deram certo, coisas que não deram tão certo, para que quando eu fosse ministrar, eu pudesse usar aquilo ao meu favor. E foi o que eu fiz. Tanto que a nossa aula precisou ser mudada por conta da adesão das crianças. A gente viu que a aula que estava no planejamento talvez não seria tão boa naquele momento, então a gente mudou, sofreu essa alteração. E quando eu cheguei para ministrar a aula, foi algo muito novo e, assim, me deu muito frio na barriga, eu não sabia muito bem o que fazer. Mas eu já tinha me preparado para aquilo, então era só eu colocar em prática tudo aquilo que eu já tinha planejado. A aula proposta no dia era um jogo da memória relacionado à esgrima. Então, a gente levou imagens para eles da esgrima antigamente, da esgrima atual, de acessórios e tudo que é utilizado na esgrima. O início da aula foi dentro da sala, porque a professora já foi fazer a chamada com eles, e nisso a gente foi até a sala para mostrar essas imagens para eles e contar um pouco sobre a história de cada imagem para que eles pudessem lembrar o que já tinha sido dito nas aulas anteriores. Depois da explicação das imagens dentro da sala de aula, a gente levou eles em fila até a quadra, e chegando na quadra a gente formou uma roda com eles para explicar como que funcionar a dinâmica proposta. Comentei com eles que seria um jogo da memória e que eles teriam que ser divididos em 2 equipes. Eu mesma dividi a equipe de forma que ficasse igualitário, tipo, meninos e meninas na mesma equipe, a mesma quantidade, porque sempre tem aqueles alunos que querem ficar juntos, ou às vezes querem ir meninos contra meninas e tudo mais. Mas aí eu fiz uma divisão para que ficasse os 2 times de uma forma igual, para que nenhum time saísse prejudicado. Confesso que essa parte foi um pouco complicada, porque você precisa que os alunos te ouçam. E às vezes eles não ouvem, às vezes eles ficam dispersos, às vezes querem ficar conversando ou brincando, então você tem que ter um pulso mais firme. Eu acho que essa talvez seja a minha maior dificuldade, de ter esse pulso firme com os alunos para fazer com que eles me respeitem, que eles possam compreender como que tá sendo a dinâmica, o que foi uma coisa, em uma turma mesmo foi mais difícil, porque toda hora a gente tinha que ficar voltando na explicação, porque quando estava explicando, eles estavam brincando, ou eles estavam fazendo qualquer outra coisa que não fosse prestar atenção na explicação. Bom, essa foi minha primeira experiência, e como primeira experiência eu levei como muito boa, porque apesar do medo, de dar errado, eu acredito que correu tudo bem. Eu sei que vão vir aulas que talvez não vá sair como planejado, mas o importante é que a gente saiba sair dessa situação, contornar a situação para que dê tudo certo no final. Estar dentro do PIBID te dá a oportunidade de experimentar a docência antes mesmo de se tornar um docente, porque ali no PIBID você tem a oportunidade de errar, você tem apoio do seu supervisor, você tem apoio do seu coordenador e até mesmo dos bolsistas que estão ali. Então, isso te traz uma segurança para que quando você vai ministrar uma aula, você saiba o que fazer. Bom, essa foi a minha experiência ministrando uma aula e a minha experiência com o PIBID. Tem mais uma aula que eu vou ministrar, mas ela ainda não aconteceu. Então, assim que acontecer, já vou colocar o vídeo aqui também. Mas foi isso. No mais, eu super indico o PIBID a todo mundo, então quem tem a oportunidade de participar,
participe, porque é uma experiência enriquecedora que com certeza vai agregar muito na sua vida profissional e também na sua vida pessoal. Principalmente o carinho que as crianças têm por você, isso é muito gratificante. E é uma coisa que eu não imaginava que seria tão bom. Não sabia que seria tão bom ser chamada de tia pelas crianças, então é muito bom mesmo. Além da experiência, né, como eu disse, acadêmica, você também ganha uma formação pessoal. E isso ninguém pode tirar de você, e é muito bom. Então é isso.